Olá, mulher de Deus, tudo bem com você? Seja muito bem-vinda. Esse é o nosso quarto dia do devocional Vencendo os Venenos da Alma. Nós já tratamos de 3 venenos aqui, já tratamos orgulho, já tratamos insatisfação. Ontem falamos sobre distrações e hoje nós vamos tratar sobre mais um veneno da alma, um veneno paralisador. Eu tô falando do desânimo. Você tá desanimada, mulher? Você se sente sem forças, fracas? Como eu escuto isso, como eu recebo mensagens assim dizendo: Lidiane, eu tô tão cansada, tô tão desanimada, não tenho forças nem para orar. Então hoje nós vamos tratar sobre o desânimo, sobre como combater esse veneno e se renovar, né? Para você sair desse estado de paralisação, porque o desânimo ele realmente paralisa você. Você não consegue se mover, você não consegue se mover em fé, você não consegue fazer nada, porque você não tem forças, porque você tá tão tomada pelo desânimo que não consegue ter nenhuma atitude, né? E olha só o que o Senhor fala para nós lá em João 16:33. Eu disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições, contudo tenham ânimo. Eu venci o mundo. O Senhor nunca nos prometeu uma vida perfeita. O Senhor nunca nos prometeu uma vida livre de aflições. Pelo contrário, Ele nos alertou, Ele nos avisou. Neste mundo vocês terão aflições. Neste mundo vocês terão problemas, vocês terão momentos de angústia, vocês passarão por deserto, por tempestades, por situações que vão afligir a sua alma. Mas de bom ânimo. Tenham ânimo, porque eu venci o mundo. Hoje nós falamos muito sobre cancelamento e eu acredito que Jesus foi o primeiro cancelado da história, né? Ele foi perseguido, foi traído, foi caluniado, foi torturado, foi morto em uma cruz, mas nada do que aconteceu fez ele paralisar em relação àquilo que ele precisava fazer. Em nenhum momento nós vemos Jesus querendo desistir, né? Mas não, ele prossegue para o alvo, ele tinha um foco, ele tinha uma missão. Então, ele pode nos falar sobre desânimo, com certeza, porque ele passou por muitas situações difíceis, mas ele venceu o mundo, ele venceu a morte, porque ele venceu. Nós também podemos vencer e superar todas as aflições da nossa vida, né? Os problemas e as circunstâncias, elas são inevitáveis. A crise, ela chega para todo mundo vai passar por situações difíceis. Todo mundo vai viver momentos de crise, momentos de dificuldade, mas nós precisamos nos inspirar em Jesus, porque Ele é a nossa maior referência, Ele é nosso maior exemplo para tudo, e entender que Ele venceu, Ele superou, então nós também podemos nele, né? Se nós permanecermos nele, nós também podemos superar qualquer dificuldade e qualquer circunstância difícil nas nossas vidas. Eu sei que esses momentos difíceis em que a gente não enxerga a solução, eles nos causam uma exaustão física, uma exaustão emocional, e nós ficamos abatidas, profundamente tristes, e então o desânimo vem e nos paralisa. Você não consegue se mover, você não consegue ler a Bíblia, você não consegue orar, você não consegue fazer nada porque está abatida pelo desânimo, né? Nós acabamos desistindo de viver o melhor de Deus, não esperamos mais nada do Senhor, não esperamos mais as novidades do Senhor, viver milagres, viver o sobrenatural, viver nada em Deus, e nos afundamos cada vez mais no mar do desânimo. Eu quero compartilhar com vocês a passagem que está lá em Mateus 14, a partir do versículo 25.
nós temos a passagem quando Pedro anda sobre as águas. Olha que interessante. Por volta das 3 da madrugada, Jesus foi até eles, caminhando sobre as águas. Quando os discípulos o viram caminhando sobre as águas, ficaram aterrorizados. É um fantasma! Gritaram, cheios de medo. Imediatamente, porém, Jesus lhes disse: não tenham medo, coragem, sou eu. Então Pedro gritou: se é realmente o Senhor, ordene que eu vá caminhando sobre as águas até onde está. Venha, respondeu Jesus. Então Pedro desceu do barco e caminhou sobre as águas em direção a Jesus. Mas quando reparou no vento forte e nas ondas, ficou aterrorizado. Começou a afundar e gritou: Senhor, salva-me! No mesmo instante, Jesus estendeu a mão e o segurou. Como é pequena a sua fé, disse ele. Por que você duvidou? Quando entraram no barco, o vento parou. Então os outros discípulos o adoraram e exclamaram: de fato, o Senhor é Filho de Deus. Ontem nós falamos sobre as distrações, sobre como elas roubam um recurso precioso, que é o nosso tempo, e aprendemos que nós precisamos ter os olhos fixos em Jesus, para não cair em nenhuma distração e acabar perdendo de viver o nosso propósito, os planos que o Senhor tem para nós. E para vencer o desânimo não é muito diferente. Nós também precisamos ter os olhos fixos em Jesus. Veja só, enquanto Pedro olhava para Jesus, ele caminhava sobre as águas. Mas então ele viu a tempestade, o vento, ele olhou para as circunstâncias externas e teve medo. E o medo fez ele começar a se afundar cada vez mais. Porém, quando ele clamou por ajuda, quando ele pediu, Senhor, salva-me, Jesus estava ali do lado dele prontamente, pronto para ajudá-lo. E prontamente o Senhor estendeu a mão e o retirou do fundo do mar. E o retirou, daquele afogamento, salvou Pedro. E da mesma forma somos nós. Nós às vezes acabamos perdendo o nosso foco. Olhamos para as circunstâncias externas ao invés de ter os olhos fixos em Cristo. Olhamos para as dificuldades, para a nossa situação financeira, olhamos para as circunstâncias externas e acabamos perdendo o foco. Acabamos, nos entregando ao desânimo, nos entregando ao medo. E aí nós vamos afundando. Mas assim como Pedro, saiba, mulher, que se você clamar, se você pedir socorro, se você estiver na presença do Senhor, Ele está pronto para te ajudar, para estender a mão, te segurar e não deixar você afogar nesse mar do desânimo. Eu gosto muito do exemplo da Ana, a mãe do profeta Samuel. Eu gosto muito de falar do exemplo dela, porque Ana, ela passou por um momento de muita dificuldade e por muitos anos ela viveu isso. Ela não conseguia gerar filhos, ela era casada com Eucana. Eucana também tinha outra esposa chamada Penina, e Penina tinha muitos filhos, enquanto Ana não tinha filhos. E isso gerava no coração de Ana também uma insatisfação, uma tristeza e um desânimo. E quando ela não suportava mais as ofensas de Penina e aquela situação que era humilhante para a vida dela, Ana correu para a presença do Senhor. Ana teve um momento de se derramar na presença de Deus, de chorar na presença do Senhor. E eu amo ali em 1 Samuel, no versículo 18, que fala assim: então Ana voltou e começou a se alimentar novamente, seu rosto já não estava triste. Então, depois daquele momento com Deus, Ana estava quase que depressiva, ela não comia mais, ela não tinha ânimo para mais nada, ela estava completamente desanimada e cansada e exausta emocionalmente por conta daquela situação que ela viveu por muitos anos. Mas um momento na presença do Senhor mudou tudo para Ana, mudou a história de Ana. E o que eu mais acho lindo é que
após esse momento com Deus, dela se derramar, dela chorar na presença do Senhor, a palavra de Deus diz que ela voltou a comer novamente e que o rosto dela já não estava mais triste. Naquele momento de se derramar na presença do Senhor, o Senhor renovou as forças de Ana. O Senhor devolveu a alegria. O Senhor devolveu o ânimo para Ana. Então veja que o Senhor primeiro curou o coração de Ana. Ana não saiu do templo com a promessa. Ela tinha feito um propósito com o Senhor naquele momento, mas ela não saiu, né, com o problema dela resolvido. Mas ela saiu com o coração dela alegre. Ela não era mais triste, porque ela renovou as suas forças no Senhor. E eu quero desafiar você hoje, mulher de Deus, você que está desanimada, você que está cansada, você que não enxerga solução para sua vida, você que está aí falando, eu não tenho vontade de orar, eu não tenho vontade de ler a Bíblia. Eu quero desafiar você hoje a entrar no seu quarto ou em qualquer lugar aí da sua casa em que você possa estar sozinha, se você se derramar na presença de Deus e declarar sobre a sua vida Isaías 40, 29 e 31. Declare sobre a sua vida Isaías 40, 29 e 31, que fala assim: ele fortalece ao cansado e dá grande vigor ao que está sem forças. Até os jovens se cansam e ficam exaustos, e os moços tropeçam e caem. Mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam bem alto como águias, correm e não ficam cansados, andam e não se cansam. Declare essa palavra sobre a sua vida, essa promessa do Senhor na sua vida. Aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, não se cansam, não se abatem, não caem no desânimo, porque tem no Senhor a fonte de renovo, porque tem no Senhor a sua fonte de alegria. Uma alegria que não depende de circunstâncias externas. Uma alegria que não depende do que acontece na sua vida, mas depende inteiramente do seu relacionamento com o Senhor. Eu desafio você, mulher de Deus, a fazer isso na sua casa. Coloca um louvor e começa a clamar, começa a adorar. Declara essa palavra sobre a sua vida e eu duvido que você vai sair desse momento da mesma forma que você entrou. Você vai sair desse momento como Ana. Você não vai ter mais o seu semblante triste, as suas forças serão renovadas, o seu ânimo será renovado e você não vai ser mais uma mulher paralisada pelo desânimo. E não tem outro caminho para vencer o desânimo que não seja renovar as suas forças na presença do Senhor. Talvez você fale assim: Lidiane, eu não sei nem como orar. Eu não sei nem o que dizer mais na presença de Deus. Então não diga nada, apenas chore. O Senhor lê as suas lágrimas, Ele conhece o seu coração, Ele sabe dos seus problemas. Você não consegue orar, então coloca um louvor, começa a adorar o Senhor. E eu tenho certeza que Deus vai encher a sua vida, o seu coração e a sua alma da alegria e da paz que só Ele pode proporcionar nas nossas vidas. Que você receba o refrigério do Senhor em nome do Senhor Jesus, que Ele encha você de toda a paz, de toda a alegria, de todo o refrigério que Ele tem para a sua vida. E não existe outro caminho para vencer o desânimo que não seja se entregar e se derramar na presença de Deus. Eu quero finalizar essa live com Filipenses 4:4, que diz assim: alegrem-se sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrem-se. Ele é a fonte da sua alegria. A sua alegria não vem das circunstâncias externas, mas vem do Senhor, a nossa fonte de águas vivas, o nosso renovo, a nossa rocha, o nosso alto refúgio, o nosso refrigério. Alegrem-se no Senhor. Outra vez digo, alegrem-se, tem o Senhor como a sua fonte diária de alegria e de contentamento. Amém? Vamos orar então? Senhor, muito obrigada pela sua palavra que nos restaura,
restaura, que refrigera a nossa alma, que nos dá esperança, que renova as nossas forças, Senhor. Em nome de Jesus, todo desânimo caia por terra agora, em nome de Jesus. Todo cansaço, Senhor, toda a falta de forças, Pai, em nome do Senhor Jesus, que o Senhor renove cada mulher nessa live, que o Senhor venha, Pai, trazer um refrigério, a paz, derramar a sua alegria, uma alegria que não depende do que acontece, das circunstâncias, mas depende inteiramente do Senhor, que nós possamos, Senhor, entender e não esquecer que é na sua presença que nós somos renovadas, restauradas e fortalecidas, Pai. Não permita que o desânimo venha nos paralisar e nos abater, mas que nós possamos sempre entender que quando nós clamarmos, o Senhor estará ali, de mãos estendidas para nos socorrer. Em nome de Jesus nós oramos. Amém? Amém e amém. Glória a Deus por isso, mulher. Essa foi a nossa reflexão de hoje sobre o desânimo. E amanhã nós voltaremos com mais um veneno, com mais uma porção de cura na palavra. Um beijo no seu coração e até amanhã.